Talvez hoje você não esteja em pecado, não esteja longe de Deus, mas esteja cansado, seco, sem esperança. E é nesse cenário que inicia Ezequiel 37. Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos secos. O período era de exílio. O povo tinha perdido terras, o templo e sua esperança. Mas ali Deus mostra que ele tem uma promessa de restauração. E que talvez o que para mim e para você hoje seja algo irrecuperável, para Deus basta uma palavra. A Bíblia diz que Deus leva Ezequiel em espírito para um vale cheio de ossos sequíssimos. Ali não havia mais vida, ali não havia mais esperança. E ali representava como o povo se encontrava espiritualmente. Muitas vezes, o nosso cenário é exatamente igual. Você se encontra, talvez, num momento que você acha que para você não tem mais jeito, que as coisas não vão acontecer mais, que tudo está acabado. Talvez hoje você esteja sem esperança. Não tem como mais recuperar o que se perdeu. Não tem como mais eu obter de volta aquilo, eu voltar a viver daquela forma. Porque você olha na tua fraqueza. Porque muitas vezes a falta de esperança enfraquece a nossa fé. A nossa falta de esperança, porque a gente olha para a situação e a gente não tem mais esperança de uma mudança, a gente não tem mais esperança de um renovo, a gente não tem mais esperança de que aquele cenário possa ser movimentado, possa ser recuperado, e isso vai enfraquecendo a nossa fé. Muitas vezes a gente esquece que Deus não depende da nossa esperança e nem da nossa força. Muitas vezes nós esquecemos do poder de Deus por conta das circunstâncias em que nos encontramos. E é nesse cenário que Deus entra. Porque ele sabia como o povo estava. Deus, ele sabe exatamente como você está. Ele te vê. Então ele sabe que muitas vezes aos teus olhos não existe mais esperança, que para você está tudo acabado. E então é nesse cenário que ele entra. E aí ele faz uma pergunta intrigante. Ele pergunta: Ezequiel, haveria como esses ossos secos reviver? E Ezequiel, ele não responde com emoção. Ele responde da forma mais sincera possível. Senhor, tu o sabes. Porque ali o profeta estava dizendo: Senhor, tu sabes, o Senhor tem todo o controle, o Senhor tem todo o poder. Muitas vezes o nosso cenário é tão complexo, está tão morto, que às vezes a gente até esquece que Deus continua sendo o mesmo. Que às vezes a gente acha que Deus nos largou de mão e não vai fazer na nossa vida. Então Deus chega e pergunta: esses ossos secos podem viver? Tu sabes. E o que eu quero dizer para você hoje é que o mesmo Deus de Ezequiel 37 continua operando hoje. E aí Deus libera uma palavra, profetiza. E quando Deus libera essa palavra, porque o poder estava na palavra.
Talvez hoje o seu cenário seja de ossos sequíssimos, mas basta Deus liberar uma palavra para que esse cenário que está morto, esse cenário que aos teus olhos esteja irreparável, e voltando ao lugar e tomando forma novamente. Deus é um Deus especialista de pegar situações irreparáveis e transformar em um lindo testemunho. O que para você hoje é irreparável, Deus te trouxe até aqui para te dizer, basta uma palavra minha para esse cenário que aos teus olhos está morto, tornar a viver. Talvez você não tenha mais esperança porque você só está vendo os ossos secos. Mas quando Deus manda o profeta e o profeta profetiza, vai surgindo carne, os membros vão se unindo e aí começa a ouvir um rebuliço, sabe por quê? Porque quando Deus libera uma palavra na tua vida, as coisas começam a acontecer, os rebuliços começam a acontecer. Você não viu ainda a obra completa, mas você já está ouvindo o rebuliço. Alguma coisa está acontecendo, está se movimentando. E Deus está dizendo para você hoje, basta uma palavra. E aí depois, quando tudo funciona, quando os membros já se tornam, ainda falta alguma coisa. E aí, Deus fala, profetiza ao Espírito. O que Deus está querendo falar para você hoje, que ainda tem vida ainda. Esse cenário que você se encontra de cansaço, de dor, de fraqueza, de escassez, de sequidão, ainda tem vida. Basta uma palavra do Senhor para que tudo que está desordenado, desalinhado, volte a se conectar e se transforme num lindo testemunho. Se o teu cenário hoje é de sequidão, é de escassez, eu profetizo em nome de Jesus que haja vida, que haja renovo, que haja esperança, que você saia dessa situação de sequidão, desse desânimo e se lembre que basta uma palavra para esse cenário ser transformado em um testemunho. Basta uma palavra. Não perca as tuas esperanças, porque o mesmo Deus que falou com Ezequiel, que agiu na vida de Daniel, de Davi, ele continua o mesmo, ele tem o mesmo poder. E esse teu cenário hoje, que é de escassez, que é de sequidão, será transformado pelo poder de Deus. E esse momento de choro, de dor, de lamento, de tristeza, vai se tornar no seu maior testemunho. Porque Deus está falando para você hoje. Acabou o tempo de sequidão. Chegou um novo tempo. Profetiza sobre a tua vida. Porque existe vida aí. Você olha e você só vê ossos secos. Mas Deus vê um grande exército. Você olha para o ambiente e não vê nada acontecendo. Mas Deus vê uma grande história de restauração na tua vida. Então, não perca as tuas esperanças, não desanime, permaneça firme, porque o Senhor está entrando com vida na tua história. E se essa palavra falou com você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje e escreva nos comentários. Eu confio. Que Deus te abençoe.